Oi, meu nome é Giane Silvestre, eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Eu sou Ariadne Natal, eu também sou pesquisadora do Núcleo de Estudos da USP. Então a gente está aqui para falar um pouco sobre esse decreto que foi assinado pelo presidente sobre a posse de armas no Brasil. E o que muda com esse novo decreto? O que mudou principalmente, com relação ao Estatuto do Desarmamento e esse novo decreto é o que eles chamam de efetiva necessidade. O governo definiu agora o que é essa efetiva necessidade. Então as pessoas que vivem em áreas rurais, as pessoas que vivem em áreas urbanas, mas em estados cujos índices de homicídio são maiores do que 10 por 100 mil habitantes, o que são todos os estados brasileiros, além de pessoas que sejam titulares ou responsáveis legais por estabelecimentos comerciais e industriais. O decreto ele é bastante preocupante por indicar para a sociedade, porque as palavras e a forma como o decreto coloca, ele coloca todos os cidadãos brasileiros como sendo pessoas que têm necessidade de portar arma. Você não pode transferir para cada cidadão a responsabilidade da sua segurança e da sua defesa. Uma outra questão é mais armas, o aumento de circulação de armas de fogo aumenta a probabilidade de você ter mais homicídios. Então esse é um decreto que é uma profecia autocumprida, Então se você flexibiliza o acesso das pessoas à arma de fogo, você também vai aumentar os índices de homicídio e vai dizer que as pessoas precisam de mais armas, e isso é um ciclo negativo que coloca a gente numa espiral de aumento de homicídios que já são muito altos. A gente tem uma série de estudos, já tem um acúmulo de pesquisas, estudos científicos que comprovam essa tese de que mais armas, mais crimes, mais armas, mais violência, e a gente tem um dado de que no Brasil 70% das mortes, dos homicídios são cometidos por arma de fogo. Porque muitas vezes as pessoas elas partem do pressuposto de que ter uma arma em casa aumenta a segurança daquela residência. A ideia de que um criminoso não vai entrar na minha casa se houver a possibilidade de ter uma arma dentro da minha casa. Um dado interessante que foi divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública no final do ano passado, de que 13.782 armas legais, ou seja, armas que foram adquiridas de forma legal, elas foram perdidas, extraviadas ou roubadas no ano passado. A arma é um objeto de interesse do criminoso, porque às vezes a casa não tem tantos objetos de interesse ou que possam ter um valor monetário alto, mas a arma é um instrumento para um criminoso praticar outros crimes, Então aquele aumenta o potencial de lucro dele. A gente estimulou as pessoas que nos seguem nas redes sociais a fazerem algumas questões a respeito desse tema, e a gente vai responder algumas delas aqui nesse vídeo. Bom, para responder isso, primeiro a gente teria que ter um esclarecimento de um grande número de homicídios, o que infelizmente não é o que acontece. Informações detalhadas sobre quem morreu, quem matou, em que contexto que isso aconteceu, qual que era a origem da arma, qual que é o trajeto dessa arma, se essa arma ela era de posse, ela foi para defender, se foi uma legítima defesa. Para isso você teria que ter esclarecimento desses homicídios e aí informações públicas mais detalhadas a respeito do contexto em que esses homicídios acontecem. Infelizmente hoje a gente luta para ter o número de homicídios em si, já é uma luta, de maneira confiável, dados que possam ser comparados nacionalmente, saber que dirá esses homicídios serem esclarecidos e a gente saber em que contextos eles acontecem, inclusive para a gente conseguir estudar as dinâmicas e conseguir preveni-las, Então, infelizmente, a gente não tem dados suficientes para falar sobre isso. A gente tem informações sobre pessoas que são presas por porte ilegal de arma, mas a gente não sabe se essa arma, a pessoa tinha a posse, quer dizer, tinha a arma em casa legalmente, aí depois saiu com ela, Infelizmente as nossas estatísticas não são tão detalhadas assim para a gente ter informação nesse nível. Seria muito interessante que a gente tivesse, porque seria uma forma, inclusive, de acompanhar quais são as consequências da implementação de uma lei dessa natureza, mas infelizmente a gente não tem informações tão detalhadas assim. A gente trabalha muito com esse conceito de sensação de insegurança, ou seja, em determinadas áreas, em determinados locais,
A sensação de segurança ou a sensação de insegurança da pessoa é construída a partir daquilo que ela vê nos jornais ou que ela vê no cotidiano, enfim, mas não necessariamente corresponde com os dados criminais da área onde ela mora. As pessoas elas têm essa disposição em recorrer às armas para diminuir a própria vulnerabilidade pessoal. Então a ideia de que uma arma diminuiria a minha vulnerabilidade faria com que eu tivesse um instrumento para me proteger e me sentir mais seguro, né? O que isso mostra, na verdade, essa disposição das pessoas, inclusive a despeito, né, de todos os riscos que estão sendo falados, as pessoas estarem dispostas a correr esse risco para ter uma falsa sensação de segurança. Isso mostra o estado, né, que a gente está, o estado de medo, né, de desesperança mesmo, de que o Estado vai ser capaz de prover a nossa segurança. Descrença na instituição, né? É uma descrença tamanha, na verdade isso só mostra como as pessoas estão, né, não estão recorrendo, não estão confiando, né, na capacidade do Estado, das forças policiais, enfim, de todo esse efetivo em conseguir efetivamente prover a segurança, né? Isso é um termômetro da nossa insegurança. Exato. E por que não, então, investir numa mudança dessa política de segurança pública, né? Porque então o governo não tenta fazer mudanças estruturais na segurança pública, fortalecer os agentes policiais, fortalecer o esclarecimento de crimes para diminuir a sensação de impunidade que as pessoas têm, especialmente nos altos números de homicídio, porque a gente tem altos números de homicídio no Brasil e baixos percentuais de esclarecimento. E isso gera uma sensação de impunidade nas pessoas. Então, investir em esclarecimento de homicídios, por exemplo, pode ser uma saída, uma solução para fortalecer a política de segurança pública. Fortalecer as práticas preventivas, né? Agências de prevenção à criminalidade também. Porque não mudar essa forma como a política de segurança pública opera para gerar mais confiança na população em relação às instituições. Um caminho mais fácil, uma solução quase que falaciosa, é dizer para o cidadão: se arme e faça a sua própria segurança.